Estima-se que entre 20 a 35% das mulheres sofrem de depressão pós-parto em Portugal. Estamos a falar de uma fase em que tudo muda, desde o corpo às rotinas, o que naturalmente traz algumas consequências. Mas a depressão ou a ansiedade podem surgir ainda na gravidez. E por vezes a própria relação do casal é também afetada pela chegada de um novo elemento à família. A maternidade e a saúde mental é o tema do terceiro episódio do podcast Faz Bem à Saúde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Medis Faz Bem à Saúde, um espaço onde os principais temas de saúde são esclarecidos. Eu sou a Patrícia Figueiredo e tenho comigo a doutora Patrícia Robaldo, psicóloga clínica no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, e vai falar-nos sobre como a maternidade pode afetar a saúde mental da mulher, mas também do homem. Doutora Patrícia Robaldo, muito obrigada por estar aqui connosco nesta nossa conversa, que se espera também muito esclarecedora. Eu estou muito contente por abordarmos este tema que, de facto, muitas vezes é deixado em silêncio, e gostaria de começar por abordar aqui esta questão. Muitas mulheres veem o seu bem-estar psicológico alterado e afetado pela gravidez e pelo nascimento de um filho. Quais são os aspectos que podem estar na origem desta questão? Muito bem, antes de mais gostava de agradecer o convite e é um prazer para mim também poder estar aqui a abordar uma questão que diz respeito às mulheres, à maternidade, e podermos em conjunto falar e esclarecer assuntos que podem ajudar as mulheres a lidar melhor com a gravidez e com o nascimento de um bebê. Ahm, Segundo a questão que nos colocou, é importante podermos falar sobre quais são as questões que estão na causa do aparecimento das alterações na mulher. Não é? A gravidez é por si só um período onde as mulheres têm muitas alterações emocionais que são conjuntas e reativas a um processo que é desconhecido e é um processo em que a mulher vai ter que abordar uma nova vida e, sobretudo, ela é carregada muitas vezes de alguns sentimentos relacionados com a ansiedade, com a expectativa, com o medo, com a insegurança, questões que normalmente estão relacionadas com o medo de falhar e o medo de não cumprir num processo que é um processo que para elas vai ser numa fase de 9 meses, mas depois que é um processo para a vida, que é o vínculo que vai ter que fazer com o bebê e integrar o bebê na sua identidade e na sua vida como futuro. Naturalmente, a depressão é um aspecto muito importante na forma como estas mulheres devem estar atentas que lhes pode acontecer. Devem estar, sobretudo, atentas às suas inquietações e, sobretudo, aos seus medos. E falar disso de uma forma aberta, numa fase inicial com o companheiro, porque o companheiro deve, desde o momento em que é concebida a gravidez, poder pensar nesta questão, como abordá-la, não é? E como também estar junto da mulher. Normalmente o período de gravidez passa por 3 trimestres e os estados emocionais são diferentes. No primeiro trimestre as mulheres normalmente têm estas dúvidas que acabei de falar. No segundo trimestre as coisas começam a ficar mais estáveis porque há a integração dos movimentos fetais, há a integração de uma melhor relação com o bebê e a mulher começa a vincular-se mais à gravidez e à tomada de consciência que vai chegar um bebê. O terceiro trimestre normalmente também é muito carregado por alguma ansiedade e é a ansiedade final, que é a ansiedade que se prende com o quê? Com a chegada do parto, com a chegada do bebê, que até então é um bebê idealizado e que depois vai ser o bebê real. Portanto, começam o confronto com as questões como é que vai ser no pós-parto e também muito antes as questões que se prendem com como é que vai correr o parto e como é que vai naturalmente as coisas finalizarem e como é que tudo vai ficar bem. E elas têm normalmente este receio, que é um receio que é válido, mas que se tiverem algum esclarecimento e algum apoio da parte médica, isso vai facilitar muito também a vida destas mulheres. E os companheiros aí têm um papel primordial e crucial na forma das mulheres também manterem uma maior estabilidade. Claro que sim. Portanto, são várias fases que vamos atravessando durante um período de gravidez. De facto, o medo e a ansiedade, as dúvidas, acabam por pautar também todo este período, estes 3 trimestres, e é fundamental que durante este período haja de facto um acompanhamento por parte do companheiro, não é? Que haja esta cumplicidade, que haja diálogo. Mas é habitual manifestarem-se casos de depressão durante a gravidez?
Sim, é habitual. Estima-se que 20% das mulheres que estão num episódio de gravidez inicial possam contrair um episódio depressivo. Estes episódios depressivos podem ser encarados como reativos ao contexto de individualidade que cada gravidez comporta e ao contexto da história de vida de cada mulher. E naturalmente que esse aspecto é um aspecto importante a ter em conta. Normalmente é importante também podermos dizer que as mulheres têm, por mais de o primeiro trimestre ao início do segundo trimestre, sintomas persistentes, preocupações excessivas, pensamentos ruminativos acerca sempre das suas dificuldades. Isto acontece muito, posso dar um exemplo que é crucial. Mulheres que tiveram gestações anteriores complicadas ou não finalizadas, são mulheres que vão estar muito inquietas em futuras gravidezes. Claro, aquele fantasma está sempre presente. O fantasma acaba por estar sempre presente. E estas questões, quando estão presentes logo desde o início e não são melhoradas nem tranquilizadas, aí será importante falar esta questão com a obstetra e depois a obstetra avaliar estas questões mais de índole emocional e poder, se necessário, ser feita uma articulação com a parte da saúde mental para se poder chegar a uma maior tranquilidade no processo de gravidez desta mulher. Portanto, existem formas de facto de evitar e atenuar estes estados depressivos e de ansiedade durante o período da gravidez. Claro que sim, claro que sim. E há muitas questões que são muito práticas e que acabam por fazer em relação causa e efeito, não é? Que é, por exemplo, uma relação conjugal que não é estável, em que não há um acompanhamento do marido, em que não há uma, uma, Uma uma presença, presença, onde não há uma aceitação da gravidez, naturalmente que estas mulheres vão se sentir muito sozinhas. claro, tem de Eh, haver esta cumplicidade e tem de ser uma equipa, não é? Outro aspecto que também é importante é mulheres que têm episódios depressivos antes da gravidez ou episódios de ansiedade antes da gravidez também deve ter sido em conta na avaliação se estes episódios se vão repetir durante a gravidez. Se eles se repetirem durante a gravidez, é importante perceber que provavelmente alguma coisa não está bem com esta mulher. E é importante esta mulher ter um espaço onde possa falar sobre estas suas dúvidas, sobre estas inquietações e, sobretudo, sobre estes medos. Porque, naturalmente, este momento da gravidez é um momento tão importante para a mulher que, se a mulher não o viver e não o sentir na sua plenitude, vai se culpabilizar mais tarde por não o ter feito. Portanto, isto é uma questão que deve estar muito atenta à família que está perto, aos amigos, à equipa médica que a segue na gravidez e percebemos se esta mulher tem uma gravidez tranquila ou não. Não o tendo, é muito importante poderem ser equacionadas alternativas de ajuda. Eu acho que é de facto muito importante que todas as mulheres percebam que há de facto alternativas, que podem recorrer à ajuda, que se sentirem de facto esta ansiedade, que se sentirem estes sintomas depressivos, não devem culpabilizar-se, não devem sentir que falharam ou que estão a falhar neste período da gravidez, que não estão capazes de levar por diante esta responsabilidade também e devem falar, porque há de facto alternativas a que podem recorrer. Sem dúvida. Mais uma questão que também é importante, também se calhar poder ajudar estas mulheres, é que as dúvidas que são colocadas nas inquietações destas mulheres podem ser dúvidas de dois tipos, que são as dúvidas técnicas, que tenham a ver com as dúvidas que têm no percurso da gravidez e das causas e do que é que leva e o que é que não leva, tudo durante o processo de desenvolvimento da gravidez, e as questões emocionais que estão ligadas diretamente com estas queixas. Porque se estas questões forem de ordem técnica, poderá ser importante serem esclarecidas pela equipa que a segue em termos de obstetrícia. Se forem relações mais emocionais, será muito mais importante poder ser ajudada em termos da saúde mental. E, portanto, nesse sentido também falamos de um esforço conjunto em termos de equipas médicas, não é? Sem dúvida. Há a parte mais ligada à gravidez propriamente dita e depois este acompanhamento psicológico que será fundamental. Sem dúvida. A saúde física e a saúde mental são, de facto, uma Exatamente, equipa, não é? sem E devem dúvida. ser nesta questão da gravidez, porque, de facto, tem repercussões muito importantes. A mãe não consegue estabelecer uma boa relação na relação que vai estabelecendo durante a gravidez com o bebê, na amamentação e depois nos cuidados maternos. Se isto não for trabalhado ao longo dos 9 meses, não é com a chegada do bebê que a mulher vai ter tempo e disponibilidade emocional para conseguir concretizar e organizar estas questões todas. É preciso travar esta bola de neve que poderá depois agravar-se se de facto não for abordada na altura certa. E é importante que as mulheres percebam que não estão sozinhas e que é possível ultrapassar este sentimento, esta ansiedade, estes sintomas depressivos. No entanto, falamos também do pai, porque o pai tem aqui um papel fundamental, o companheiro, mas também poderá sentir ansiedade, sintomas depressivos, isto também acontece.
Sem dúvida alguma, acontece muito e os pais, se há mulheres que são silenciosas, por vezes os pais ainda mais silenciosos são. E é muito importante o pai estar consciente destas alterações emocionais que a mulher pode ter em termos mais depressivos e mais ansiogénicos, carregados mais de ansiedade e carregados mais de dúvidas e de ambivalências, tão iguais ou maiores do que os das próprias mães. E por isso é muito importante, desde que é concebida a gravidez e desde que a mulher se sente como grávida, poderem partilhar isto em conjunto os dois. Haver uma abertura de comunicação e, tal como na vida, este casal tem alguma complementaridade e alguma forma de se resolverem os problemas, é importante a gravidez ser um processo complementar de ajuda e de partilha de tudo o que está relacionado com a gravidez, desde que sejam as coisas boas que vão acontecer, como o sexo, como o nome que vão escolher, como é que vai ser o quarto, até também às questões do medo, como é que é as questões da minha imagem corporal, como é que é as questões da nossa intimidade, como é que vamos fazer, o que é que vai acontecer, o que é que vamos ter que mudar. Todas estas questões são muito importantes para poder o homem sentir-se mais inserido dentro do projeto. Estas mulheres muitas vezes pode acontecer que possam estar muito centradas em si e na sua relação com o bebê e se esqueçam um bocadinho destes homens. Isto também é um fantasma que acontece muito nos homens, é o receio de passarem para segundo plano. Claro. Não é? E é muito importante estas mulheres também tomarem consciência que têm que introduzir os homens nas funções. Porque a mulher começa desde logo a sentir uma série de alterações no seu corpo, rapidamente começa a sentir também os movimentos do bebê. O homem acaba por ter que criar essa ligação que não é física ainda durante a gravidez, mas tem de também criar essa aproximação para que juntos possam viver a gravidez na sua plenitude. Não é? Portanto, é muito importante que se trabalhe também esta relação com o pai, não é? Entre o pai e o bebê, e também esta relação de casal que não pode ser esquecida. A questão da complementariedade, da ausência do sentimento físico das coisas, porque obviamente que não estão grávidos, não é? Mas podem estar grávidos de uma forma psicológica, é haver a partilha e a mulher poder partilhar de uma forma muito aberta e muito genuína do que é que está a sentir. Não é? É muito importante os pais fazerem esta questão de estarem no toque na barriga, de tocarem, de quando há as primeiras questões que os bebés se mexem, os pais estarem por perto. É muito importante os pais sentirem-se inseridos. E às vezes estas questões podem não acontecer. E é importante as mulheres também estarem atentas como introduzir os homens na sua vida e na gravidez, que é dos dois, mas na sua intimidade, que eles não têm acesso. Não é? Resumindo aqui um bocadinho o que temos estado a falar, quais são os conselhos fundamentais que gostaria de passar aos pais, às mães que estão a passar por uma gravidez neste momento? Nesta fase de pandemia há também desafios extra que têm de ser enfrentados com coragem, e quais é que são os conselhos que gostaria de deixar? Eu acho que este fantasma que os pais têm de poderem passar para o segundo plano, com estas questões da pandemia que estamos a passar, isto às vezes acontece e é real, e foi real nos primeiros tempos de pandemia. Hoje, felizmente, já não é tanto assim, porque os pais já têm uma margem maior de entrada e de acompanhamento com estas grávidas. Mas sobretudo, a questão é ambos sentirem o apoio. Um no outro para poderem lidar com esta questão. Estava-me a lembrar de uma questão para não haver exclusão, não é? É as grávidas também poderem preferir nesta fase fazerem as teleconsultas. As teleconsultas podem ser feitas onde o pai está presente e onde o pai também partilha e onde o pai também pode colaborar e pode apenas poder falar e poder dizer o que sente e também na equipa médica isso poderá ser importante. E aí a mulher sente-se mais acompanhada. Porque uma das questões que acontece é estas mulheres sentirem-se muito desacompanhadas nesta fase. E sobretudo em fases iniciais, se tudo corre bem as coisas são mais fáceis, mas se começam a existir algumas complicações, a mulher de facto está muito pouco acompanhada e isso tem que ser naturalmente também um aspecto a ter em conta. A questão do casal poder fazer períodos mais próximos de complementaridade das coisas também é um aspecto importante. Pais mais presentes, pais mais ajustados à realidade das coisas, as mulheres também inserirem mais os homens na relação e na gravidez e tentarem espelhar esta questão que é quando nas relações os casais têm uma relação estável e unida, este processo vai se espelhar na gravidez e no nascimento e no pós-parto também. Portanto, a coesão e a cumplicidade é um aspecto muito importante e a complementaridade neste processo. É importante perceber também que é fundamental procurar ajuda, que há ajuda disponível.
Sim, eu acho que também estes casais que não conseguem, por vezes, resolver por si sós este aspecto, há ajudas também importantes na preparação para o parto e na preparação para o nascimento do bebê, não é? Há os cursos de preparação para o parto, que agora são muito online e que também os pais podem estar presentes e podem estar a presenciar. E outra questão também é a questão da terapia de casal, que pode ser um aspecto importante, onde podem ser feitas sessões curtas de esclarecimento e de ajuda e de perceber a forma como cada um se posiciona face à gravidez e face à relação no casal e quais é que são as diretrizes a tomar, como é que podem, em complementariedade, criar novas rotinas sem nenhum ficar comprometido com a atuação do outro, mas sim unidos e juntos num processo que é dos dois. Sim, parece-me também fundamental destacar que para as mulheres grávidas, recém-mamãs, pedir ajuda não é falhar, não é um ato de fraqueza e se sentirem essa necessidade, há ajuda disponível. Sim, não é um ato de fraqueza, é um ato de desconhecimento, é um ato de insegurança e é um ato de preparação para que as coisas possam correr bem. Não é? Uma das coisas que também é importante é as mulheres e os maridos, na altura que precisam, perceberem que é importante resolverem os dois numa primeira fase as coisas. Se não conseguirem resolver os dois as coisas, é importante poderem perceber que podem pedir ajuda. A ajuda é muito importante ser pedida em conjunto com os dois. A ajuda familiar. A invasão familiar, por vezes, pode trazer alguns contratempos na organização do casal. E tem que estar o casal unido para que as coisas possam correr bem nas decisões que tomam. Portanto, podem recorrer à pedida de ajuda de familiares, normalmente as mães, ou as sogras, ou amigos, ou também uma pessoa extra, neutra, que tenha conhecimento e que possa ajudar. Mas isso tem que ser um aspecto que é importante os casais terem os dois a noção que isso é bom para os dois e não só bom para um, não é? E é muito importante também poderem lidar com a questão de não conseguirem fazer. Há esta hipótese, ok, nós não conseguimos, não é necessariamente mau. É importante podermos recorrer a uma ajuda onde nos possamos sentir melhor. Não falhamos, estamos apenas com algumas dificuldades e com algumas interrecorrências que não estão a correr bem, mas que as podemos melhorar. Falou-nos sobre uma percentagem de cerca de 20 a 35% de mulheres que sentem esta ansiedade e esta depressão durante a gravidez. É frequente que estas mulheres procurem ajuda psicológica ou muitas vezes não acontece? Muitas vezes não acontece, porque as mulheres estão tão imbuídas na questão da relação com o bebê que não conseguem perceber que não estão bem com elas próprias. Daí também ser importante durante o processo de gravidez a mulher criar espaços e rotinas para si própria, para as suas coisas de bem-estar, para o autocuidado e para fazer muitas vezes atividades e funções paralelas à questão da maternidade. Continuar o seu trabalho, continuar a ler, continuar a preocupar-se, continuar a exercitar-se, fazer uma série de coisas. Mas há aspectos que também são importantes no pós-nascimento, que também são fatores a ter em conta. Normalmente, estima-se que entre 50% a 80% das mulheres que fazem o parto e vão para casa acabam por contrair episódios depressivos transitórios, que são as tristezas pós-partos, que são os ditos episódios que são os baby blues, que acontecem muito nestas mulheres que normalmente estima-se que possam aparecer entre o segundo e o quinto dia e que têm uma prevalência normalmente de 10 a 15 dias, desaparecendo totalmente ao fim do mês. E estes sentimentos são os sentimentos de tristeza, choro fácil, ansiedade, sentimento de incapacidade, portanto, a falta de sono. Portanto, e isto é um período onde as mulheres ficam numa altura muito fechadas e sem muita capacidade de poder agir e interagir até com o próprio bebê. E aí é muito importante o papel do pai, perceber que há esta alteração e naturalmente poder ajudar e poder complementar, não criticar, apenas perceber que é normal ter este processo, mas que os dois vão conseguir resolver a situação. E aí, se necessário for, poder pensar na introdução de uma ajuda que possa ser parcial e temporária para poder reequilibrar esta questão. Depois há outra questão que é importante também, que tem a ver com a depressão pós-parto. Essa sim é uma depressão mais grave, que pode aparecer nos primeiros 3 meses de vida e até aos 18 meses de vida do bebê. E é um período onde os sintomas que aparecem são muito iguais aos da depressão major, à da depressão forte e grave. E são sentimentos de tristeza profunda, que são persistentes durante 2 a 3 semanas, de ansiedade generalizada, de sono, de fadiga, de cansaço, de dificuldade em fazer as tarefas, de dificuldade em sentir-se próxima do bebê. Algumas Aquela coisas que são. ligação que não é criada, que não existe naquele momento, ou que não se sente, pelo menos. E há muitas vezes, e esse é o aspecto preocupante para o diagnóstico, há uma rejeição do bebê.
E algumas mulheres sentem muito medo de fazer mal ao bebê, não é? E isto é um episódio que tem que estar muito atenta, que quando isto acontece é necessário pedir ajuda. Um, e é importante pedir-se ajuda porque hoje em dia também as mulheres serem medicadas no pós-gravidez, mesmo no processo de amamentação, há medicação que é perfeitamente segura e que as mulheres podem se sentir mais calmas e mais tranquilas. Doutora Patrícia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. De facto, foi tranquilizador também, seguramente para muitas mulheres grávidas e recém-mamãs que estão a acompanhar-nos. Foi tranquilizador também saber que há ajuda disponível e que podem, de facto, recorrer a toda essa ajuda, não só em casa, mas também a psicólogos, médicos que podem acompanhar este processo. Muito obrigada por passar por este podcast. Obrigada eu, foi um prazer. E assim terminamos este terceiro episódio dedicado à maternidade e saúde mental. Obrigada por mais uma vez nos ouvir. Já sabe que no site e nas redes sociais da Médis encontra os mais diversos conteúdos sobre saúde. Até ao próximo episódio de Faz Bem à Saúde.